Se assente aí e nós vamos fazer essa oração para poder entrar em tudo aquilo que está sendo ministrado e compartilhado com a gente aqui hoje. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao nosso coração aqui. Você vai imaginar uma cena, né? A palavra de Deus diz que o pecado cegou o nosso entendimento. Cegou. A gente perdeu aquela capacidade, né? Quando eu digo perdeu, o homem natural. Isso só é redimido quando a gente é novamente gerado pelo Espírito, é um novo nascimento. Então, uma das consequências é a cegueira. Cegueira para tudo na vida. Por isso que Jesus diz assim: eu venho proclamar a liberdade, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Então, muitas vezes as pessoas pensam que salvação é simplesmente ser salvo. Não, o ser salvo por Cristo na cruz é o início do processo que nos conduzirá ao propósito. E o propósito da salvação é para que a gente seja verdadeiramente livre. Então, para que, tendo sido liberto da escravidão, eu possa recuperar o meu olhar, para que agora eu não fique escravo da opressão. Então, sem que os meus olhos sejam iluminados, mesmo tendo sido declarado livre, pode ser que eu continue oprimido. Então, muitas vezes nós temos sido causa de opressão na vida das pessoas, porque ainda lidamos com as pessoas pelo seu aparente. E por que a gente lida com o aparente? Porque nós estamos cegos. Então, agora você vai imaginar a seguinte cena. A palavra de Deus diz que estava lá o Adão e Eva lá e tal, e o diabo ofereceu para eles capacidade de viver a vida de acordo com o seu entendimento e não de acordo com revelação. Então o homem optou naquele momento para viver a vida de acordo com o que ele entendia e não de acordo com aquilo que Deus podia revelar para ele. Faça essa pergunta. Eu estou vivendo a vida, eu estou criando meus filhos de acordo com aquilo que eu entendi, ou eu estou vivendo a vida e criando meus filhos de acordo com aquilo que Deus me revela para além das aparências? O que aconteceu? A palavra de Deus diz que quando o homem comeu o fruto do entendimento, os olhos deles foram abertos, eles ficaram cegos. Amém, mano? Amém? Sabe quando é que a gente fica cego? Quando os nossos olhos se abrem para o visível e a gente deixa de ver a vida pelo invisível. Então, é como se fosse assim: o Adão e a Eva foram criados e nunca abriram os olhos. É mais ou menos assim, como se quando o Adão fez aquela declaração apaixonada sobre a Eva, né? Diz assim: formosa, osso os meus ossos, carne da minha carne, adjutora. É como se ele estivesse de olho fechado. Às vezes você não vai conseguir fazer a sua melhor declaração de amor para sua esposa se você tiver com os olhos abertos. Então, às vezes, para você conseguir realmente declarar o amor pela sua esposa, você vai ter que fazer o quê? Você agora vou fechar os olhos e vou falar daquilo que o Espírito Santo está revelando, porque eu não vou dar conta de falar nada com os olhos abertos. Às vezes, com os olhos abertos, você ia mandar o seu marido para o inferno, mas se você fechar os olhos, você vai falar assim: não é que ele é filho de Deus? Por isso a palavra de Deus diz que agora a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Então agora a gente não olha para ninguém segundo a sua aparência.
Você já pensou uma pessoa ter um tal nível de conhecimento que ele pudesse andar por todo o jardim sem topar com nenhuma árvore, de olho fechado? Você já imaginou se fazer uma cirurgia otorrino de olho fechado? Você fechar os olhos na absoluta convicção de que você está sendo guiado pelo Espírito Santo, por quem fez aquela pessoa. Você já pensou o fabricante tomar suas mãos e você de olho fechado, assim, Deus, já que foi o Senhor que fabricou essa pessoa aqui, agora vai guiando as minhas mãos para me colocar tudo no lugar. Hein, Marge? Você pensou? O cara chegar lá para operar com você pode entrar. Glória a Deus, amado. Já pensou se administrando a sua empresa, os caras lendo relatório, e você de olho fechado? Para não se deixar o quê? Influenciar pelo visível. Essa é a estatura de fé que Deus quer gerar em nós. Se olhar para uma pessoa e tudo que você está vendo contraria aquilo que você está crendo. E você tratar a pessoa a partir da sua fé. E não a partir do seu entendimento. Como é que você está tratando as pessoas? A partir do que você entendeu delas? Ou a partir do que o Espírito Santo de Deus te revela a respeito delas? Como é que você está criando seus filhos? Você conseguiria fechar os olhos na hora de ensinar seus filhos? E não assombrar ele a respeito do que a vida está apresentando para ele? Próxima vez que você for olhar no espelho, você vai fazer um negócio. Você vai chegar na frente do espelho e fechar os olhos. Amém? Porque a palavra de Deus é o espelho da nossa alma. Para que cada um possa ter de si a imagem refletida de Cristo. Glória a Deus. Esse é o espelho. Quando você olhar para o espelho e não gostar do que você está vendo, fecha os olhos e medita a respeito de tudo aquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Porque esse é o espelho da sua alma. E se você não fizer disso um exercício constante, logo você sai da frente do espelho e se esquece. Sabe por quê? Porque abrindo os olhos você fica cego. Glória a Deus. Por isso a gente quer receber a Ive. Amém? Juntamente com toda a família dela. A Ive nos trouxe a casa dela aqui hoje. Muita gente está pensando que foi o Gessé e a Danusa que trouxeram a Ive para o batismo, mas não. Porque isso não é bíblico. Amém? Não são os pais que trazem seus filhos para serem batizados. São os filhos de Deus que trazem os seus pais para serem batizados. Porque a Bíblia de Deus diz que é o pequeno que pega na mão do mais velho e traz ele para onde ele não quer. Amém? Quem aqui tem filho pequeno aqui? Eu vou te dar uma notícia. Tudo que você realmente não quer é um filho crente. É muito difícil achar entre nós aqui alguém que queira um filho crente, que só ouve o Espírito Santo. Não quer, não. A gente quer um filho convertido a nós.
Rapaz, não sabe a canseira que é ter um filho crente, não. Vai lá perguntar para meu pai. Minha mãe orava. Oh Deus, converte meu filho. Ela não sabia o que ela estava pedindo. Eu sumi da vista dela depois que eu virei crente. Casei, mudei para um lugar que ela não conseguia nem me visitar. Boa parte da vida dela ela viveu longe dos seus netos. Só via de vez em quando. Olha o que dá arrumar um filho crente. Maria nem sonhava o que era dar à luz o Salvador de todos os homens. Filho crente pode morrer precoce. Filho crente pode morrer com 33 anos de idade cumprindo seu propósito. Filho crente pode ser humilhado. Filho crente pode ser traído. Quem aqui quer ainda quer um filho crente? Tá vendo? A gente acha que está trazendo os filhos para cá para Deus dar para nós o filho que a gente queria. Mas na verdade são os filhos de Deus que estão trazendo a gente para cá para eles terem os pais que eles precisam. Amém? Esse é o batismo da casa de vocês em favor da Ive. Glória a Deus. Porque essa menina vai levar a gente para um lugar onde a gente não quer. Eu estava orando ali agora pela Ive e querendo saber qual o nome que Deus deu para ela lá, como o salmista diz. Deus conheceu a Ive quando ela nem forma tinha ainda. Ele entreteceu a Ive no seu ventre. Sabe qual a maior perda de tempo que a gente tem na vida? É a ansiedade em relação aos nossos filhos. Deus conhece cada fio com que essa menina foi tecida. Amém? E eu sei bem o que é isso. Sabe o que eu sei o que é isso? Minha mãe dominava uma arte. Minha mãe era uma artista. E eu ficava lá em casa estudando, ela me tomando ponto, trabalhando e me tomando os pontos. E aí você vai ver qual que é a arte da minha mãe. Aí você vai ver que não era fácil dar o... Você sabe o que é dar o ponto? Não. Vou explicar. Há muito tempo atrás, numa era remota, você decorava o conteúdo de um livro, de história, geografia. Depois você tinha que repetir aquilo quase decorado. Isso chamava dar o ponto. Era uma sabatina. Meu filho, se você não desse o ponto... Eu detestava geografia. Hoje quem me conhece sabe o tanto que eu amo história e geografia. Eram as matérias mais... Aí eu estava lá para bombar em geografia. Segunda época. Você sabe o que é segunda época? Não. Segunda época é um ato da misericórdia de Deus que existia no passado. Quando você não conseguia completar o ano, eles te davam um extra. Aí você ficava estudando nas férias, seus amigos tudo jogando bola, e você lá no inferno estudando para ver se passava numa segunda época. Não tem isso para salvação. Não fica contando com segunda época aí que não vai ter, não. Aí eu estava lá encarando minha segunda época, dezembro, pau quebrando, meus amigos tudo na rua jogando bola, eu escutando lá, golzinho, sabe o que é, não? Então, golzinho era um trem que a gente fazia com lata de óleo na rua lá e pau quebrava. Não passava carro mesmo. E lá, eu estudava e ela lá fazendo o trabalho dela. Aí eu vim para dar o ponto. Não passei. Segunda vez. Terceira vez. Quarta vez. E não dava o ponto. Aí ela lá fazendo a arte dela. E ela falou assim, pode voltar lá que não tá bom não. Aí eu em pé, ela sentada assim, eu em pé, eu falei assim, eu não vou voltar lá não. E ela com um livro de geografia no colo.
E ela nem levantou a cabeça. Ela falou: vai não? Eu falei: não vou não. Só sabe o que eu vou fazer? E ela de cabeça baixa. Ela falou assim: não. Eu falei assim: eu vou sair aqui pela porta e vou pular na frente do primeiro carro que passar para acabar com a minha vida. Eu falei: agora eu acabo com ela, agora me libera. Ela nem levantou a cabeça. Ela, mexendo lá na arte dela, ela falou assim: você pode fazer o que você quiser, mas primeiro você vai dar o ponto. Glória a Deus. Aí, o que era a arte da minha mãe? Chamava Cerzido Invisível. É porque antigamente as roupas eram feitas de linho, tergal, lã, né? Então principalmente linho e lã eram roupas caras e que às vezes davam um pequeno dano, às vezes até roupa nova mesmo. Minha mãe consertou muita roupa de loja, de vitrine, que o cara nunca soube que aquela roupa estava consertada, porque ela recortava um pedaço do tecido, ela tirava um pedaço do tecido onde ele não ia aparecer, e ela colocava o tecido sobre o tecido, aí ela desfiava o tecido e ela tecia de novo o tecido sobre o tecido, fio por fio. Então quando você olhava, era o tecido novamente, fio a fio, o pano sobre o pano, de modo que aquilo não ficava parecendo um remendo. É desse jeito que Deus conhece a Ive, fio por fio. Isso não é bagunçado, não. Amém? Lá na eternidade, Deus sentou como um artista diligente e foi tecendo a Ive, fio por fio. Glória a Deus. E enviou para nós. E sabe qual foi o nome que veio ao meu coração em relação a essa doçura? Inspiração. Você, mulher, filha de Deus, vai ser uma inspiração para a nossa vida. Só que isso vai às vezes causar angústia de muita gente, porque alguém, para inspirar o outro, tem que expirar de si mesmo. Então você é uma mulher que não vai encontrar limites para expirar, para entregar em favor das pessoas. E muita gente vai achar que você está até perdendo o fôlego, mas não é. Você está entregando tudo para inspirar os outros. Amém? Glória a Deus. Vamos selar isso? É Lauda e o Marcel, Jean Marcel. Amém? Vamos lá? Jean Marcel, dá uma ajuda aqui. Opa! Ô Cláudio, vem cá, vamos participar desse momento juntos aqui. Vamos lá. Amém? Pode deixar ela mais em pezinha mesmo, senão ela fica desconfortável. Aqui, vem cá, põe a mão nessa água aqui. Aqui. Olha, já pensou? Ive, nós te recebemos sua casa, na certeza da eternidade sobre a sua vida, e nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seu nome é inspiração. É só um sustinho. Seu nome é inspiração, um fôlego de vida para nos inspirar, um sopro de Deus para nos encorajar, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Muito bom. Bênção. Você anotou aqui para mim? Beleza. Então, amados, nós estamos mais uma vez, recebemos os irmãos aqui do Piauí, né, e eles estão com material exposto lá. Tudo que eles trazem para nós é aquilo que é produzido lá no Piauí, trazido para cá e gera recurso para lá. Eu que gosto muito de mel, posso recomendar que o mel é top, maravilhoso. Mas eu já recebi o testemunho deles, de que eles estão com um grande desafio lá.
Então, pelo amor de Deus, você quer levar o mel para casa? Não compra. Porque eles não estão aqui para vender mel. Eles estão aqui para comunicar a virtude. Não transforme o que eles colocaram lá numa mercadoria comercial, mas transforme o que está lá na oportunidade de comunicar virtude. Eles vieram de lá carregando virtude, o que traduz o trabalho, a fé, o empenho, o sacrifício. Aí você vai olhar para a sua vida, vai visitar seus recursos e fala assim: com que medida eu posso entregar virtude? E aí é esse mel que você vai levar para casa, não é o mel que você comprou. Se alguém perguntar onde você comprou, eu falo: não comprei, rapaz. Isso aqui eu recebi. Isso foi trazido por pessoas que têm oferecido a vida na transformação de outros. Amém? Amém? É com esse espírito que você vai participar do que está colocado lá para a gente compartilhar a virtude. Claudião, senta aqui, vamos conversar um pouco. Eu quero puxar um assunto com você dentro da sua área de atuação, inspirado como professor, como mestre. Tá bom? E aí, mas algo que diz respeito a todos nós como família. E aí eu quero ler com vocês. Pai Nosso Senhor, que é parecido, hein? Só que o seu tem um detalhezinho assim mais jovem. Tem. O meu é mais senhorio. Bom, seguinte, aqui em Romanos, Cláudio, eu quero puxar um assunto, e aí eu vou só tocar no assunto e você vai acrescenta a sua virtude aí e conclui. Presta atenção, lá em Romanos, no capítulo 8, diz assim: versículo 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós está para ser revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus se revelem. Diga comigo: a natureza está à espera de que os filhos de Deus se revelem. Amém. Pois ela foi submetida à inutilidade. Então nós estamos cercados de ações e atividades inúteis. Por quê? Porque nós estamos cercados de um mundo de atividades e realizações que não alcançam o seu verdadeiro propósito. Então, não é o pior da vida, não é a inutilidade. O pior da vida é a utilidade que não alcança o seu propósito. Então, o pior da vida não é o cara não ter o que fazer. O pior da vida é ele perder o tempo todo da sua vida fazendo alguma coisa que não vai alcançar o seu propósito, não vai levar ele ao seu verdadeiro destino. O perdido não é o cara que está impedido de fazer alguma coisa. Há mais bem-aventurança no ignorante do que no mal entendido. E pior ainda é o rebelde. Então Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Então, se você encontrou uma pessoa ignorante, não desorienta ele. Larga ele na ignorância. Amém? Então hoje, presta atenção na gravidade disso. Por isso que eu estou forçando essa barra aqui com o Cláudio. Não tem coisa pior hoje do que pegar uma criança, mandá-la para a escola para desorientá-la, fazendo ela pensar que a partir das competências dela, ela vai ter sucesso. Largar seu filho na ignorância. Se for para desorientar uma criança, larga ele burro. Mas não confunda. Não faz ele pensar que o sentido da vida é outro. Porque isso são coisas inúteis. E ele diz então:
E ela não foi, isso não é uma escolha, ela foi submetida a isso por causa da vontade daquele que sujeitou. E tudo que foi criado está à espera de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Agora abre comigo, lá em 2 Reis, 2 Reis, capítulo 5. Lá em 2 Reis, capítulo 5, conta a história de Naamã. Quem era Naamã? Naamã era o homem mais poderoso da Síria depois do rei. Ele era o cara. Então Naamã era mais ou menos o CEO de um dos maiores impérios que a humanidade já viu. Bagunçado não. Império Sírio. Nível de organização lá em cima. Você sabe o que é manter uma estrutura imperial extracontinental, dominando sobre culturas diferentes? O nível de disciplina que isso requer, o nível de excelência que isso exige, o nível de controle que isso exige. Sonho de consumo de qualquer mega empresário. Abrir e manter filiais em tudo quanto é parte do mundo e dentro de um padrão de qualidade excelente, onde tudo está rigorosamente sob controle. Quem era um dos CEOs disso? Naamã. Só que Naamã tinha um problema, que o poder dele todo não conseguia resolver. Ele era leproso. E a lepra tinha um problema grave, porque mais do que uma doença qualquer, ela produzia uma segregação. Então o leproso estava impedido de viver bem com a mulher, viver bem com os filhos, viver bem com os amigos. Então o Naamã era um cara que ia lá, mandava em todo mundo, fazia o Império Sírio acontecer, mas ele tinha que estar sempre escondido, por vergonha da doença e para não contaminar outros. Aí você está entendendo a cena. Muitos homens hoje, poderosíssimos, estão com enfermidade interior íntima tão grave que isso está causando separação na família, separação dos filhos, separação dos amigos e até separação no seu próprio ambiente de trabalho, porque eles ficam impedidos de abrir a sua intimidade, por vergonha e por risco de contaminação. Vergonha porque é constrangedor e risco de contaminação até psicológica, porque se alguém perceber que ele é um cara doente, fragilizado, a primeira coisa que ele perde é o quê? O poder. Beleza. Quem vai resolver o problema do Naamã? O homem mais poderoso do Império Sírio. Naamã, deixa eu achar aqui. Verso 2. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina. Fala comigo, uma menina. Uma menina. Que bem podia ser quem? A Ive. Amém? Imagina sua filha sendo levada prisioneira. Você fala, agora lascou, todos os planos estão frustrados. Mal sabe você que a Ive vai transformar o maior império. E por quê? Porque ela foi para a casa do Naamã com um diploma? Não. Porque ela tinha mais poder do que o Naamã? Não. Porque ela entendia o que estava acontecendo? Ela sentou com o Naamã e falou assim, explica para mim o problema que você está vivendo e nós vamos conversar sobre ele. Foi? Não. Deus falou assim, Ive, você é uma menina, você entra numa faculdade, faz uma escola, depois da sua segunda pós-graduação, você volta aqui, já que você sabe o problema do Naamã, resolve o problema dele. Foi assim? Não. Uma menina.
Trabalhando de quê? Fala para mim, irmão. Doméstica. Sem nenhum preconceito, pelo contrário. Essa menina falou assim: se o meu Senhor procurasse o profeta de Deus que está na Samaria, e ele resolveria todos os seus problemas. Irmãos, quando você está apressado, 3 horas da tarde, sol fritando, documento importante para assinar, o documento da sua vida, empresa pegando fogo, sua cabeça, cheia de problema, você chama um Uber. E aí você ora. Os segundos. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é o condutor daquele carro que você entrou? É o cara do Uber que vai te prestar serviço para levar aonde você precisa? Ou é você que, a partir do momento que você senta dentro daquele carro do Uber, você é o condutor da vida daquele cara? Quem é passageiro de quem? Quem é passageiro de quem? Seu filho entrou na melhor escola de Goiânia. 13 anos de idade. Melhor escola de Goiânia. Quem é condutor de quem? Você está ensinando seus filhos a serem condutores da escola que eles vão frequentar aos 12 anos de idade? Ou você está ensinando seus filhos a pensar como escravos, de que eles serão conduzidos por aquela estrutura para se tornar o que a estrutura precisa para continuar vendendo o que eles têm para vender para os outros estúpidos? O seu filho é uma mercadoria de negócio, para aquele negócio dar certo, continuar vendendo o produto para quem está desorientado, ou seu filho foi ensinado dentro de casa que a partir do momento que ele pisar naquela escola, ele é o príncipe daquele lugar. Quem vai dar direção para aquela bagaça é ele. E aí ele está ali ligado, lavando o prato e ligado. O que acontecer aqui é responsabilidade de quem? Minha. Quem era responsável por quem? Naamã responsável por aquela menina? Ou ela, menina, entrou na casa do cara mais poderoso da terra naquele momento e assumiu o quê, Rony? A responsabilidade. Porque ela era o quê? Sensível. Você entrou numa padaria, meu irmão. Quem orienta quem? É assim que você está vivendo a vida? Você entra dentro de um táxi e fica procurando dentro do táxi do cara um ponto de contato para ser o instrumento de Deus para conduzir a vida dele nos próximos 10 minutos. Ou você está à espera que ele seja o seu prestador de serviço para você ter os pratos limpos. Amados, nós estamos formando lavadores de pratos ou príncipes deste mundo? Nós estamos ensinando nossos filhos a prestar serviço para sobreviver ou assumir a orientação e a responsabilidade de todos os ambientes que eles pisam? Porque tem a sensibilidade, estão ligados, estão sintonizados. A conversa passou, a menina, é aqui. É aqui que eu entro. É para essa hora que eu vim. Responsabilidade minha. O que você vive no ambiente escolar? O que está acontecendo com os nossos jovens, as nossas crianças no ambiente escolar, Cláudio? Você como homem de Deus e professor. Enquanto você estava falando, antes de eu te responder diretamente, objetivamente a pergunta, eu me lembrei de Paulo dentro daquele barco
preso e assumindo a responsabilidade de todo mundo que estava ali naquele barco. Só não pula do barco. Se não pular do barco, eu tenho responsabilidade com todo mundo que está aqui. Todo mundo. Preso, né? Mas voltando, sempre me chamou muita atenção, nos períodos em que eu dava aula para alunos pré-vestibular, né? Alunos que iriam escolher ali o curso deles, o que eles viviam dentro da casa deles. Porque eles vinham compartilhar com a gente, né? Eles vinham conversar e perguntar: professor, estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo. Eu me lembro de ouvir de muitos dos meninos perguntar: olha, professor, estou pensando em fazer tal curso, em tal lugar. A minha primeira pergunta é: por que você está me perguntando? Você já conversou isso primeiro com seus pais? Não, já, mas meu pai não quer que eu faça o mesmo curso que ele fez. Aí eu nunca entendi esse negócio. Assim, sempre me chamou: como assim? Meu pai é engenheiro, mas ele não quer que eu faça engenharia. Meu pai é advogado, mas não quer que eu faça medicina, advocacia, direito. Todos eles eram forçados, de uma forma geral, a fazer medicina. Todos eles. A grande maioria. A ponto de que, depois que eu já tinha parado de dar aula, como você sabe, eu comecei a trabalhar com projetos que envolvem sustentabilidade. Projetos de engenharia, que tinham um cuidado com água, com energia, com as pessoas ali no canteiro de obra diferente, com educação. E aí uma escola me convidou para voltar lá e falar sobre sustentabilidade para os alunos que estavam ali, né? Bom, quando eu fui convidado, a diretora é muito, muito próxima, uma pedagoga muito, muito consciente. Falei: tá bom, mas... É o seguinte, se você está mais ou menos distraído, presta atenção no que está saindo, que vai sair da boca do Cláudio. Ele é um homem de Deus, com autoridade. Ele é ainda um dos professores mais reconhecidos nessa cidade. Toda a escola do Cláudio é na área pedagógica. Ele, mulher, pai, mãe, sogro, sogra. Ele viveu dentro das melhores instituições de ensino, que as pessoas estão pagando caro para enfiar seus filhos lá dentro. Ele representa a elite do ensino nacional e é um homem de Deus, compromissado em discernir as coisas espirituais. E essa conversa aqui, se você acha que eu estou nervoso, que eu estou exagerando, que é um pregador, que agora não era hora de eu ficar aqui falando como Paulo bater em doido, foi o seguinte: presta muita atenção na exortação, na palavra e no ensino que você vai estar recebendo aqui, porque é como se você estivesse tendo uma aula clínica, uma visita de um especialista na área da formação dos filhos na sua casa. E aí ela me convidou para falar sobre sustentabilidade. Aconteceu num determinado período, num período relativamente curto, o Paulo Júnior acompanhou isso bem de perto e fez parte da mesma mesa com a gente. A nossa empresa recebeu uma série de reconhecimentos voltados para a sustentabilidade. Ela me pediu para ir lá conversar com os alunos. Aí juntou todo mundo no auditório, né, tal. Antes, falei: mas o que você está achando que eu vou conversar com eles no sentido de falar sobre sustentabilidade? Ela falou assim: você vai falar de água, você vai falar de energia, né? Falei: não vou. Eu vou te adiantar aqui o que eu vou falar com eles. Aí você pensa bem se você quer que eu vou. Por quê? Aí eu perguntei para ela assim: por que você está nessa escola? Por dinheiro? Eu a conheço há mais de 20 anos. Ela falou: não, estou aqui por causa do projeto pedagógico da escola. Eu falei: pois então, a minha conversa vai ser sobre isso. Ela: como? Porque o mundo não se sustenta se as nossas decisões forem tomadas a partir do dinheiro. Inclusive a sua vida, não é assim? Perguntei para ela. Ela falou: sim, é verdade. Aliás, eu vim para cá e passei a ganhar menos. Eu falei: pois então. Então é sobre isso que eu vou conversar com eles. Mas como assim? Eu falei: pois é. A sua escola prepara basicamente os alunos para que curso? Para medicina. Eu falei: beleza. Por quê? Essa é a pergunta.
Nenhum problema fazer medicina, fazer picolé. Não é esse o ponto. O ponto é com que propósito. Aí eu falei para ela assim, sabe o que é o detalhe? Os meninos que a gente acha que não estão prestando atenção, estão absorvendo absolutamente tudo que nós estamos ensinando. Tudo. A gente acha que essa geração mais recente, é voada, é superficial, e não é. Aliás, a capacidade de aprendizado dessa turma é impressionantemente grande. Por quê que eu digo isso? Porque o volume de informações que eles são submetidos hoje é muito diferente do que nós vivemos, e eles ainda conseguem sobreviver nesse mar exagerado. Mas eu falei para ela assim, quando algum menino chega aqui e fala assim, queria fazer educação física, o que ele escuta dos professores dessa escola? O que ele escuta dos pais? O que ele escuta de uma forma geral? Educação física? Isso não dá dinheiro. O menino é inteligente, ele está aprendendo. Qual o raciocínio que ele faz? Falar, então quer dizer que eu escolho o meu curso por dinheiro? Então, peraí, deixa eu pensar bem. Médico dá dinheiro, então vou fazer medicina. Ou, o que é pior, para fazer educação física, você não precisa usar uma escola tão cara. Meu Deus! Meu Deus! Não, se for fazer pedagogia, você não precisa nem fazer cursinho. Professora? Não, achei que você estava querendo fazer medicina. Para ser professora, você não precisa frequentar a escola, não. Para que você vai gastar esse dinheiro para ser professora? Seja honesto, irmão. Sejamos honestos. Papo reto. Aí eu comentei com ela, né? Expliquei. E depois eu falei sobre isso com a turma, todos os alunos lá. Bom, então se a escolha é por dinheiro, então vou fazer medicina. Então tá jóia. Vou fazer medicina porque dá dinheiro. Aí o menino faz medicina e forma. E aí nós vamos ao médico. Sentamos lá. E nós ficamos chateados. Porque o menino olha pra gente e vê a gente como o quê? Ele aprendeu, ué. Nós ensinamos. Nós somos os professores. E aí, falando sobre isso, eu fui obrigado a citar, e eu tenho que citar isso, né, porque isso pesa muito em Goiânia. Quando eu comecei a viver algumas realidades fora de Goiânia, em especial em Cuiabá e Campo Grande, numa determinada época, fui perceber a diferença grande de Goiânia. E é bom entender o espírito dos lugares onde nós estamos. Goiânia é diferente nesse aspecto. O peso é muito grande. E aí eu comecei a trabalhar com um amigo, grande amigo, que é psicólogo, e ele também passou a trabalhar como psicólogo dentro desse universo. E começou a fazer o atendimento de muitos dos meninos que já eram médicos. Ele encontrou cada coisa. Por exemplo, ele encontrou um paciente que entrava no hospital, um paciente dele, de psicologia, formado em medicina, que entrava no hospital e começava a ter falta de ar, uma série de problemas, não dava conta de ficar lá, tinha que sair. E aí, à medida que o tratamento foi caminhando, uma hora ele falou, o detalhe é que eu tenho cá comigo que meu pai comprou minha vaga. Então eu não estou conseguindo conviver com isso. Meu pai nunca me falou a respeito, mas eu tenho comigo, lá nas entrelinhas, que o meu pai, pensando que está fazendo a melhor coisa para mim, me deu essa vaga e me colocou nesse lugar. E agora eu não consigo. Eu entro dentro do hospital, eu sinto o cheiro do hospital e começo a passar mal. Mas isso depois de um longo tempo, né? E assim, casos muito semelhantes de pessoas que vão perdendo completamente o seu propósito enquanto vida, e a vida não se sustenta desse jeito. Esse é o objetivo. Eu fui chamado para falar sobre sustentabilidade, falar, a vida não para em pé desse jeito. Toda vida que tenta ser vivida sem discernir propósito é uma vida perdida, mesmo cheia, né? O que acontece hoje no Brasil é que quando vai se falar de sustentabilidade, agora nós estamos falando da sustentabilidade da família, sustentabilidade das empresas,
sustentabilidade da cidade. O problema é que quando as pessoas estão falando de sustentabilidade, a gente viu isso vários anos, a gente sentava nas mesas para conversar de sustentabilidade, aí eles falam, não, você vai falar de água, você vai falar de meio ambiente. Eu falo, não, isso é viabilidade. Água para beber, comida para comer, árvore, jardim, planta, isso não é sustentabilidade, isso é viabilidade. E as pessoas estão garantindo viabilidade, achando que estão garantindo sustentabilidade. A natureza, os homens estão presos à inutilidade. É Bíblia. Com muita atividade. E hiperativos de uma hiperatividade inútil. Trabalhando o quê? A viabilidade. Sendo que a primeira coisa que Deus fez foi garantir a viabilidade. Antes de colocar o homem. Você quer discutir viabilidade? Você quer ter água limpa? Vegetação? Explicar. Pega São Paulo. Pega São Paulo. 18 milhões de habitantes. Eu vou te falar sobre meio ambiente, que o povo acha que é sustentabilidade. Não, vou falar de meio ambiente. Água limpa, vegetação e oxigênio puro. Mata 18 milhões de pessoas em São Paulo. Não deixa um ser humano vivo naquele lugar. E larga. E volta lá daqui 1000 anos. Se aquilo não for uma floresta de água limpa, com um passarinho cantando, eu rasgo a Bíblia. Sabe o que é aquela cidade poluída, água suja, sem recurso para nada, sabe o que ela vira em menos de 500 anos? Uma floresta, um jardim. Você está duvidando? Pega um pouquinho de dinheiro e vai dar uma volta nas ruínas da humanidade, onde não habita um ser humano. Do que nós estamos conversando, amados? Você quer ter água de São Paulo pura? Não deixa um habitante louco morar lá, ué. Você quer ter jardim, planta, passarinho para seus filhos? Tira todo mundo que mora lá. Eu quero aproveitar a sua colocação aí dos 1000 anos, né, e das ruínas. Como você sabe, eu tive agora recente com um amigo visitando as 7 igrejas do Apocalipse, né? Na verdade as 7 cidades onde as 7 igrejas estiveram, e aí me surpreendi com Pérgamo. Por que Pérgamo? E dentro do que nós estamos falando aqui, Pérgamo era uma cidade litorânea, e uma cidade com, perto do litoral, numa colina, e aos pés da colina, aí sim, perto do litoral, tinha um hospital de uns 40 mil metros quadrados, fora da cidade. Inclusive aquele símbolo que a medicina tem da serpente, né? Os cursos de biológicas, de uma forma geral, tem aquele símbolo da serpente em função de um mito da cidade de Pérgamo. E nessa cidade, eles começaram a refazer as ruínas lá, e para a engenharia, uma coisa fantástica. 40 mil metros quadrados, assim, que você olha e enxerga muita coisa, mas aí no que a gente desce, a gente percebe uma parte enorme embaixo. Inclusive, os quartos dos pacientes que estavam sendo tratados ali, subterrâneo, porque aí o controle de temperatura ficava melhor, com uma fonte d'água passando na porta dos quartos, para que eles pudessem dormir melhor e ter um tratamento melhor. Dentro do hospital, um teatro, está lá, 10 mil lugares. 10 mil lugares. Por que eu estou tocando nisso? Porque eles não raciocinavam o ser humano partido. Eles não raciocinavam o ser humano como quem... Todo mundo acha que o hospital é um hospital psiquiátrico. Ele não é psiquiátrico, porque eles não raciocinavam psiquiatria, eles raciocinavam um ser humano integral. Por isso que o hospital tinha teatro, porque ele raciocinava todo o ser humano. Então ele tratava quimicamente, tratava a alma, tratava tudo o que estava ali, há 2000 anos atrás. Diferente da gente aqui. E o médico que ia para aquele lugar, ficava lá. Era o lugar dele. Era a casa dele. A casa dele. É como se ele estivesse recebendo seus pacientes em casa. Exatamente. Ele contou
de um jovem que entrou em crise de pânico, porque desconfiou que o pai tinha comprado a vaga. Eu conheci um homem que entrou em pânico, porque ele é um cara muito bem sucedido, e a filha dele chegou para ele e falou assim: pai, não faz sentido se eu querer que eu estudo. O senhor não é bem sucedido? O senhor não prosperou? O senhor não tem dinheiro? Para quê? Para que eu tenho que ir lá agora fazer um cursinho igual a todo mundo? Perder tempo. Eu quero ser médico e vou estudar para ser médico, mas eu não tenho que fazer esse caminho. Por que você não vai lá e não compra minha vaga? O povo está ficando doido, mano. Um jovem em pânico, que desconfia que o pai comprou a vaga. E um pai em pânico, porque a filha dele quer que ele compre. Porque tudo virou o quê, amados? Comércio. Você está formando um bom comerciante, uma boa comerciante, ou você está formando uma pessoa que vai ser luz da humanidade? Em qualquer lugar onde ele entrar, ele assume a liderança e a responsabilidade daquele lugar. Quem está entendendo isso aqui, amados? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Cláudio, se Deus quiser, meu irmão, é disso que nós devemos morrer. Não tem outra razão na nossa vida. Eu quero apelar aqui aos pais. Não queira morrer de outra coisa, senão entregar a vida em favor de seus filhos. Se você tiver uma postura bem-aventurada, se a sua casa for lugar de bem-aventurança e não de paranoia, se a sua casa não for lugar de formar doença e patologias, mas se a sua casa for fundamentada na verdade, a última coisa e única coisa que você não precisa preocupar é com o futuro dos seus filhos. Porque se ele chegar a ser rei, ele vai ser um rei de justiça. Se por alguma fatalidade, ele tendo sido rei, for levado cativo como escravo, continuará sendo rei. Mas não forme um rei para ser escravo. Pensando como escravo. Forme um príncipe para pensar como príncipe. Porque mesmo que por uma fatalidade, os seus planos não forem bem-sucedidos, e ele por motivo de força maior for levado para ser escravo, onde ele estiver lá trabalhando como escravo, ele será o redentor daquele lugar, porque ele nunca parou de pensar como príncipe. De modo que se ele entrar num Uber, ele não vai ficar pensando que o Uber vai levar ele a algum lugar, mas que a partir daquele momento ele vai levar o motorista daquele Uber a um lugar que ele nunca imaginou que iria. E quando ele descer daquela viagem, ele chegou lá para o compromisso dele, mas o motorista daquele Uber chegou a um lugar que ele jamais teria chegado se não tivesse encontrado seu filho. Em 10 minutos. Em 10 minutos. A vida de alguém pode ser o quê? Redirecionada. Basta ele ter sentado com um filho de Deus. Mas se ele sentar com um escravo, ele vai continuar achando que aquela viagem for por dinheiro. Porque um entrou precisando de dinheiro e o outro também entrou precisando de dinheiro. Não tem salvação pescar.
Estão ambos perdidos, o motorista e o passageiro. Amém, irmão? Glória a Deus. É isso. Ora por nós. Amém. Opa. Deixa eu só compartilhar um pouco do que a gente está compartilhando e conversando aqui. A gente tem vivido, já são quase 2 anos aqui no Resenha, conversando com jovens de 12 a 17 anos, né? Toda semana, graças a Deus. E a gente desenvolveu uma cultura nossa aqui. E a cultura, elas são 3 perguntas. Todo mundo que chega para o Resenha, se você quiser um dia visitar, mas eu tenho 30 anos, tenho 60 anos, pode vir, está tudo certo. Mas todo mundo que chega, são 3 perguntas que são feitas. Primeira, qual é o seu nome? Segundo, qual é a sua idade? E terceiro, qual é o seu sonho, né? E a gente começou essa conversa, a gente tem visto Deus transformar muita coisa no nosso meio. E é interessante de tudo que, diante que o Cláudio, nessa leitura, né, o Cláudio Paulo Júnior fazendo, a gente tem visto Deus renovar o entendimento dos meninos. Antigamente só era medicina. E aí nós começamos a ensinar uma parada. Então a gente perguntar por que medicina, o que é sonho, o que é sonho, até a gente chegar num lugar. E é interessante porque hoje assim, o pessoal tem vergonha de falar que é medicina. Porque o pessoal já gerou uma cultura assim, que o pessoal vai te perguntar, mas por que medicina? Seu pai? Sua mãe? É dinheiro? E o mais interessante que enquanto vocês falavam, eu fui refletindo, eu nunca tinha parado para perceber num detalhe. Deus tem dado a graça quando a gente vai perguntar, e o pessoal vai entendendo, Deus está mudando os sonhos. Então tem gente falando o sonho de novo, porque agora, antes o sonho era fazer medicina, agora o sonho é ser um professor. Tem gente entendendo uma parada, eu nunca tinha parado para perceber isso. Muita gente responde quando é perguntado qual é o sonho, é fazer medicina, e fazer medicina é sonho? Uma coisa, o meu sonho é ser médico, agora fazer medicina é outra coisa. Então tá batendo tão forte, e aqui a gente tem que receber isso aqui. Inclusive você que ainda nem é pai, mas vai ser pai e mãe. Esse negócio, quando o sonho é fazer medicina, isso veio do C ou veio da escola que você está pagando. Porque quem diz que fazer medicina é sonho? Quem diz que qual que é o seu sonho? Meu sonho é fazer medicina. E aí a gente tem conversado mais profundo. Então que você, pai e mãe, eu e você, que um dia seremos pais e mães, homens que têm amigos e amigas, a gente leve as pessoas para esse entendimento. Repita essa mensagem 1, 2, 3 vezes. Ouça o que Deus quer falar com a gente, com a igreja, só para testemunhar isso aqui. E as meninas estão ali, né? Que são pastoras das meninas aqui, tem gente nossa aí. E nós temos visto Deus cuidar dessa galera, e está saindo empresários, professores. Hoje a gente se reúne, vários jovens, para um papo de empreendedorismo, de produção. Para vocês terem noção do que a gente vai viver agora nesses próximos meses, os meninos vão fazer doce. Nós vamos fazer alfajor, junto, produzir. E todo esse processo de produção é total pedagógico. Então vocês vão ver meninos jovens aí, milionários, vendendo alfajor, porta em porta aí nos condomínios. Não por causa do alfajor, nós estamos ensinando outra coisa, é sobre outras coisas. Então é só para testificar essa mensagem aí. Antes do Cláudio orar, e ele também vai falar sobre o curso que ele vai estar conduzindo aqui, eu queria aproveitar esse momento para a gente... tenho 4 filhas. E aí eu até vou usar o exemplo do casal que estava aqui com a filhinha. Você tem filha? Você já deu boneca para sua filha? Quem que tem filha e já deu boneca? Então, vou explicar. Se você deu uma boneca para sua filha, você assume imediatamente a responsabilidade de agora investir tudo que você puder para formar o marido dela, para não ser mãe solteira da boneca. Porque nós estamos ensinando as meninas a brincar de boneca, então elas aprendem a ser mãe. Mas nós não estamos gastando tempo, investimento com seriedade para formar os homens que vão fazer com que elas não sejam solteiras e viúvas. Mais de 20% das crianças nascidas no Brasil hoje são filhos
de mãe solteira. Isso é um povo. Isso quer dizer que de cada 5 crianças nascidas, uma delas é boneca. De mulher que foi seduzida a brincar de mãe, sem ter alguém que assumisse a responsabilidade de pai. Então, a próxima vez que você der uma boneca para sua filha, ou se você chegar lá e tiver umas 3, você fala, rapaz, lascou, essa menina já é mãe de 3, e eu ainda nem sei direito quem que é o pai deles. Então, não queira ser avô de filhos que não têm pai. Amém, irmãos? Papo reto. Uma mãe parir um filho é natural. Formar um pai é sobrenatural. Amém? Fala do curso aí pra gente. Amém. Daniel, se você puder, por favor. Eu queria fazer um convite a vocês aqui. Esse ano nós vamos fazer algumas coisas que terminam com a viagem para Israel. Eu acho que não tem mais vaga, não tenho certeza, mas a nossa ideia era fazer um encontro durante 6 semanas, uma vez por semana, para reler o Antigo Testamento, fazer uma releitura do Antigo Testamento. A turma colocou esse título aí, Descomplicando o Antigo Testamento. Essa é a nossa ideia, entender que Deus é Pai no Antigo Testamento, Deus é Pai no Novo Testamento, Deus é Pai de eternidade a eternidade, e algumas pessoas têm muita dificuldade de entender isso. O Filho é o Filho de eternidade a eternidade, não tem um Deus no Antigo Testamento e outro Deus no Novo Testamento. Então esse é o principal objetivo desse curso. Nós vamos fazer 6 encontros, às quintas-feiras, começando no dia 5 de outubro. Se você quiser, tem um QR Code, tem um telefone aqui, se você quiser mais informações. O curso tem um custo, porque nós vamos ter algumas pessoas trabalhando, inclusive na transmissão. O curso pode ser feito presencial e online. Tem um livro envolvido aqui também, então o custo é para pagar essas pessoas e esse material que vai ser divulgado. No entanto, se alguém que está nos vendo de casa ou vai nos ver de casa em algum momento aí, tiver alguma dificuldade financeira, isso não impede absolutamente nada de fazer esse curso com a gente. Esse curso, o valor é só para pagar as pessoas que vão estar envolvidas com o pessoal que vai ficar ali e assim por diante. Então, a nossa ideia é fazer uma viagem que termina com uma viagem, que termina na viagem de Israel. Nosso objetivo não é arqueológico, não é histórico, não é geográfico, embora a gente vá falar de arqueologia, história, geografia. Nosso objetivo é que cada um de nós possa fazer a nossa viagem, saindo da escravidão do Egito, chegando com o coração no lugar certo, na terra prometida. Então está aí, se você quiser, tira uma foto, anota o telefone, tira suas dúvidas aí, fique à vontade. O Cláudio vai orar agora, e ele vai abençoar minha vida, do Mateus, nossa casa. E eu queria que você participasse dessa oração, porque eu estou saindo hoje à tarde, o Mateus viaja na quarta-feira, e a gente está indo junto numa viagem desafiadora, mas é um tempo de colheita para essa congregação, de tudo que todo mundo tem investido aqui em fé. Então, eu vou passar antes pela Escócia, então eu saio de viagem hoje para estar na Escócia segunda-feira e participar de um evento no Parlamento Escocês, onde um irmão nosso, que a gente participou do envio dele lá, depois de 12 anos, ele estará como primeira vez na história da Escócia, sendo o primeiro-ministro do Evangelho estrangeiro, reconhecido pelo país, a abrir uma sessão solene do Parlamento Escocês. E a gente vai poder estar lá, eu e a Alana juntos. De lá a gente viaja para o Japão, encontra com o Mateus. Vamos estar lá com outros irmãos jovens aqui. Luca vai estar lá, Daniel. E a gente vai ficar lá cerca de 12 dias no Japão, visitando 5 cidades. E a gente deve encontrar lá com pelo menos aí mais de 200 pastores e líderes do Japão que querem sentar conosco e conversar mais profundamente sobre aquilo que a gente tem repartido a partir daqui. Na volta eu passo de novo pela Inglaterra para ter um tempo com alguns irmãos lá de Londres e vamos para Lisboa. Ficar lá também em Lisboa durante 12 dias,
conversando e partilhando com alguns líderes lá de Portugal. E na volta, a gente não volta para Goiânia. Nós vamos para Florianópolis, na volta, para participar do Connection Brasil, que é um encontro de liderança jovem de vários líderes jovens do mundo. Alemanha, Polônia, Bélgica, Espanha, Portugal, outras regiões do Brasil. E esse encontro vai acontecer lá na nossa congregação de Floripa, um movimento que já acontece aí há mais de 20 anos. Então, a gente vai estar fora, eu e a Lana, praticamente um mês, com muita alegria, crendo na compreensão e no desprendimento dos irmãos e nos enviar para essa viagem representando todo mundo. E orem por nós, tá bom? Na bagagem eu estou levando a caneta lá para ver se nós conserta. Não é possível que nessa volta ao mundo nós não recuperamos a caneta, tá bom? Estou ligado. Eu sei que vocês estão doidos para ir embora, o Cláudio vai orar. Mas eu não podia deixar de compartilhar também sobre a questão do Japão. Deus tem dado essa graça, né? Da nossa congregação ser voz, a vida do Cláudio, Paulo Júnior, enfim, tantos outros de nós ensinando pelo mundo, pelo Brasil. E essa voz chegando em muitos outros lugares. Então, uma comunidade assim, sedenta lá no Japão para esse encontro. E o Alphamol participando de tudo isso. Várias, no mínimo 3 gerações aí sendo enviadas. O Luca, eu, Paulo Júnior. A plataforma de ensino. Então nós vamos encontrar a nossa família lá. E aí, como a gente é Sal da Terra Alphamol, a gente sempre estica a parada, né? Então a gente faz com o que tem, porque a gente crê naquilo que Deus já entregou. E aí eu falei assim, não, eu vou ter que ser ousado nesse domingo, no primeiro culto, no segundo culto. Por quê? Dentro dessa proposta, né, os irmãos conseguiram arcar parte das passagens, mas nós falamos assim, a gente tem que entregar mais, tem outros irmãos que têm que ir. Então nós estamos levando como igreja e como movimento alguns irmãos. E eu sinto assim que é um privilégio a gente participar de um momento como esse. Então eu pedi até para o Daniel colocar aí, eu coloquei o Pix aí quer que você vai colocar lá, Sal da Terra Alphamol, que é do Mesa Preparada, e você vai poder, e vai ficar aí para você poder também, né, ler o QR Code, ou nos procura, eu vou estar lá fora com alguns materiais do Mesa. Talvez, Mateus, eu quero levar um produto do Mesa Preparada, por quê? A gente está levando o Murilo, que é um jovem que está caminhando com a gente, uma igreja aqui que chama Dínamos, aqui de Goiânia, mas tem caminhado bem próximo da unidade, tem entendido isso. E é que legal, não sei se você sabe ainda, o Murilo está indo encontrar o pai, ele nunca saiu do Brasil. O pai dele está 8 anos fora, a gente nem sabia, a gente falou, Murilo, você vai para o Japão com a gente. O Murilo é um videomaker, então tudo que você vai ver aí no YouTube, material que a nossa igreja vai disponibilizar para o mundo, dentro daquilo que a gente vai gravar, o Paulo Júnior, eu e o pessoal que vai estar lá, o Murilo vai registrar toda essa viagem. Então você vai poder ser parte dessa viagem junto com a gente, talvez investir num recurso para poder arcar a passagem e os custos de parte da nossa equipe nessa viagem. Amém? Esse não é um desafio para quem vê a gente depois na internet, esse desafio é para a nossa comunidade como Alphamol. Amém? Amém? De verdade? Então vai estar o Pix aí também, o Pix do Cláudio, o link do Cláudio do curso vai estar aqui, o Pix do Mesa Preparado para você poder nos enviar e ser enviado também no Japão. E também se você quiser pegar alguma coisa, um livro, alguma coisa, nós vamos estar lá também, tá bom? Amém. Queria te convidar para ficar de pé. O que nós estamos fazendo aqui é um envio. Nós não estamos orando para que Deus abençoe esses dois, não. Nós estamos orando porque nós estamos junto com eles. Essa cidade, durante muitos anos, tem sido uma fonte. Goiânia tem sido uma fonte há muitos anos. Essa fonte tem passado por aqui. Muitos testemunhos, muitos, em vários lugares por onde a gente tem passado, lugares até que a gente nunca imaginou. As pessoas têm falado a respeito da mensagem desse lugar. Então nós estamos enviando 2 ministros dessa comunidade, como várias igrejas há muitos anos atrás também fizeram, enviaram missionários para que essa mensagem não fique só aqui, ao contrário, que ela jorre daqui para a eternidade. Então, levanta sua mão direita, por favor, um gesto simbólico, não é um gesto mágico, é um gesto simbólico, de que nós estamos compartilhando o nosso espírito com os dois. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nós enquanto comunidade, nós enquanto igreja do Senhor, nós enquanto família do Senhor, enviamos esses 2 irmãos, e com eles vão os nossos corações. Eles carregam a nossa mensagem, eles carregam o nosso espírito, mas carregam também os nossos corações, os nossos afetos, os nossos sentimentos, os nossos sonhos, de tal forma que isso possa ser, por todos os lugares que eles passarem,
jorrado. Em nome do Senhor Jesus, que absolutamente nada, nem no céu, nem na terra, impeçam que todos os propósitos que o Senhor tem para essa viagem se cumpra. Que absolutamente nada impeça o cumprimento de tudo aquilo que o Senhor tem planejado para essa viagem. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te dar um toque aí, uma coisa legal. Você vai sair daqui agora. Eu sei que muita gente que viaja internacionalmente e sobra lá $20, 50, aquelas notas de dólar lá que você não vai fazer e que estava esperando um destino. Você vai para casa, dá tempo, você vê o que você junta lá. Pode trazer hoje, até meio-dia nós estamos aqui, saindo de viagem. É uma forma de você dar um destino para uma coisa que está lá na vasilha. Já tem gente rindo aí porque sabe o que eu estou falando. Não é? E aí você busca, corre lá, traz aqui, ou você conversa com o Mateus, porque ele fica aqui no Brasil até quarta-feira. Se for o caso, ele arruma um jeito da gente ir lá, porque isso vai fazer a diferença lá para muita gente, almoço, cursos e tudo mais, e você vai dar um destino nobre para uma semente que está lá guardada, sem propósito, e ela pode frutificar, tá bom? Então faz a rapa lá daquilo que já abençoou a sua vida e pode agora continuar abençoando outros. Vamos em paz, em nome de Cristo Jesus.